Boa noite, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a esse projeto Coração Azul, conhecendo um pouco mais do nosso MAP através de temas, estudos de textos e material que nós esperamos também vocês possam nos sugerir de interesse para desenvolvermos, fazendo aqui a tradução desses objetivos de iluminação de cada um de nós, pelo trabalho, pela busca do autoconhecimento e pela reforma íntima através das ações na caridade. O movimento de amor ao próximo é um movimento de caridade, de acolhimento. Em todas as nossas casas, em todos os nossos polos, nós temos os nossos voluntários, como nosso grande irmão e amigo Ronaldo, que agora se apresenta para iniciarmos o nosso programa. Seja bem-vindo, Ronaldo. Vamos ao trabalho. Obrigado mais uma vez. E mais avaliando, Paulo, já é uma outra etapa, porque nós começamos aqui com o atendimento fraterno. Perfeito. Que completamos ao longo de 10 programas. E hoje, uma nova etapa que nós, em comum acordo, estamos chamando de Projeto Coração Azul, não é? Amar e Servir. Nós temos até aqui no fundo, nesse quadro, uma foto do nosso jardim aqui na sede, e em cima desse projeto nós vamos abordar diversos temas atuais que a cada gravação nós traremos algo de novo. Perfeito. E o tema de hoje, meus queridos, é reciclagem de pensamentos. Um tema que, pelo inusitado do próprio termo reciclar, se encontra na atualidade. Talvez haja, nesse momento, uma oportunidade clara para nós buscarmos o aproveitamento útil, final, de tudo aquilo que utilizamos. E como é que isso se aplica aos nossos pensamentos? O que é, Ronaldo, reciclagem em geral? Pode ler, Paulo. Posso ler? Pode. Tem aqui preparado pelo nosso irmão Ronaldo. O texto diz: reciclagem, na sua forma mais simples, é o processo de conversão de resíduos em materiais ou produtos de potencial utilidade. Então, tudo aquilo que a gente iria descartar sem avaliar pode ser aplicado de nova forma, colocado de alguma maneira diferente em utilidade. E diz assim: o termo reciclar é usado tecnicamente apenas para coisas que podem voltar ao seu estado original. Mas, aí a questão que nos interessa, à luz da nossa busca de conhecimento da doutrina, como reciclar pensamentos e qual a justificativa disso? Mais adiante, nós colocamos o seguinte: lado a lado convivem preconceito racial e globalização, medos e naves espaciais, materialismo nas ciências e a noção de que é Deus quem decide a vida, crença de que o outro vale mais e individualismo, descongelamento das geleiras e desperdício de alimentos. Tudo isso, Paulo, dentro da nossa proposta, pautado na doutrina espírita, como Paulo citou no início, nós que buscamos o atendimento no MAP em todos os seus segmentos, muitas vezes quando chegamos, trazemos essa bagagem do antigo. E dentro do processo de reciclar, nós lá orientamos, né, nos diversos polos, a pessoa mudar o seu comportamento. E isso tem uma justificativa, se o Ronaldo me permite, Pois não. que nós temos uma base de pensamento que antecede a essa busca de mudança, tudo aquilo que a gente acredita e que direciona a nossa vida. E a gente aprendeu isso nos nossos valores das outras pessoas que nos formaram e nos ajudaram, e que vem de um tempo
em que nós não tínhamos despertado para a realidade dessa nossa busca espiritual. Então, dentro da identificação de por que reciclar essa base, o que significa isso, a falta de novas informações podem ser consideradas e devem ser consideradas para substituirmos as ideias velhas que nos mantiveram presos em conceitos que nos fazem sofrer. No ponto significativo do nosso tempo, a palavra reciclar significa avaliar o que é útil e funcional. Olha que interessante, quando chegamos às nossas casas no MAP, buscando uma nova atitude frente à vida, deveremos observar isso. O que vamos aproveitar de tudo o que sabemos, o que pode ser revisto, acertado e mantido, e aquilo que não tem mais uso, que não se aplica, que já perdeu a sua função, perdeu a razão de ser e, portanto, tem que ser descartado. Na prática, Ronaldo, na nossa casa mesmo, aqueles objetos que nunca são usados, ficam lá enchendo gavetas. Por que não fazer a limpeza e trazer para oferecer aos vários brechós de caridade disponíveis nos polos, para reciclá-los? Eles pedem, sim, esses equipamentos, roupas, enfim, novos donos, circulando essa energia ou indo ao descarte final. Vão eventualmente ser também reciclados para outro uso. São semelhantes, então, esse processo de limpeza e de busca de novas energias com a limpeza que estamos observando, aplicar à nossa mente também. A nossa mente repleta de ideias, lembranças, posições encasteladas, enraizadas e críticas que nos fazem muitas vezes sofrer sem razão. Conhecimentos e crenças. Quer ver um detalhe, Paulo? Por exemplo, até final de 2018, 2019, quando começou a pandemia realmente, pelo menos aqui no Brasil, no processo de reciclar, nós não tínhamos esta abrangência que hoje utilizamos como nome de live. Então, nesse processo de reciclar, que sabemos que a maioria das casas e templos religiosos, casas espíritas, tiveram que fechar suas portas. Verdade. E como chegarmos às pessoas para dar, vamos dizer assim, um recado? Aquilo que a gente fazia nas nossas casas. Surgem, então, as lives. Que a hoje, tecnologia ajudando essa abertura. A tecnologia, Paulo, e um detalhe que a gente sempre aborda aqui, a inspiração divina, nos mostrando, olha, já que o processo é este, vamos inspirar vocês porque há N caminhos que vocês não estão ainda percebendo, mas que está aí na frente de vocês. O que você falou há pouco. Então, essa visão que hoje nós temos das lives, gravações e outros instrumentos que a internet nos disponibiliza, nós fazemos isso, mas sempre em contato com o plano espiritual. Porque a inspiração vem deles para nós. Concorda, Paulo? Totalmente, totalmente. Que a gente possa, a cada transmissão dessa, emanar vibrações de gratidão. Sabendo que se nós, antes de começarmos a pensar com a força da espiritualidade, julgávamos que as nossas ideias eram certas e absolutas e fixas, uma época em que havia muita rigidez em cada um de nós, por ideologias ou por costumes, nós sabíamos que os pensamentos que nos ocupavam a mente pareciam ser apenas nossos e desconhecíamos esse ponto da inspiração. Que ela agora se torne positiva, porque nós procuramos o bem e deixe de ser a influência que muitas vezes nos desvia desse bem. As transformações que se sucederam, Ronaldo, que deram chance
a essa abertura para a internet, para as lives, como o Ronaldo falou, já são tantas que hoje é difícil acompanhar as novidades. Por isso é importante que a gente possa também trabalhar de maneira seletiva naquilo que é bom. E essas conquistas, as criações artísticas, tudo isso que nos envolve e muitas vezes nos ilude, tem que ser observadas também dentro do critério daquilo que passa a ser fundamental para o nosso bem-estar psicológico, espiritual e até mesmo físico. Essa multiplicidade que a gente tem de ofertas, e especialmente os jovens aceitam isso com muita naturalidade, parece infinita. Tantas e tão variadas são as opções. Mas nós temos dificuldade de acompanhar, especialmente os mais velhos, de acompanhar esses avanços. Não se pode ter acesso a tudo, mas nós devemos sim buscar revalidar aquilo que é bom, porque continuamos sendo seres altamente sensíveis a essas influências e estamos sujeitos às ideias que nem sempre são nossas. Exatamente. Que elas sejam poderosas e positivas para nós chegarmos, sim, a reciclar a nós mesmos. Dentro dessa linha de contrastes, Ronaldo, que você começou a falar, aquela frase do "o que penso de mim", seria importante continuar esse trabalho. Com certeza. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós recebemos alguém, baseado até naquele tema anterior nosso, no atendimento fraterno, outro dia eu ouvi de uma senhora, o seu Ronaldo, eu gostaria de falar algo. Pois não. Já expressa uma confiança no trabalho. Não em nós somente, porque nós somos uma pequena peça em todo um contexto, né, Paulo? Eu sempre gosto de priorizar isso. Somos instrumento. Ela falou, como eu devo tirar, o termo que ela usou, tirar de mim esse grande vazio que eu estou sentindo. Reciclando. Mas de que maneira? Aí a gente dá a orientação. Porque hoje recicla-se latinhas de refrigerante, papel, tudo isso. Mas quando a gente passa a reciclar o nosso pensamento, ou seja, pensamento, associamos o quê? Espírito. Sim. Como fazer isso? Aí o Paulo, já conversamos muitas vezes, ele passou por esse processo, está passando como eu, como todos nós. Dentro da nossa experiência e dentro do que nós seguimos nesse pequeno roteiro, vamos passar muitas vezes a nossa experiência no relacionamento entre pessoas. Aí eu perguntei, mas por que esse grande vazio na senhora? Porque o senhor Ronaldo, eu gostaria de falar aquilo que na minha casa ninguém quer ouvir. É tão comum isso. Muito comum, não é? Isolamento, Isolamento. Então eu imagino você se afogando e alguém te dá a mão e tira, não é? Uma bênção. Você dá aquela respirada, tem o tratamento, eu digo, então a senhora fica tranquila, porque aqui no nosso movimento de amor ao próximo, nós vamos tirar esse vazio e vamos preenchê-lo com os ensinos dos Espíritos e de Jesus. Perfeito. E assim foi feito. E essa reciclagem, ela é fundamental e se torna, num conceito mais próximo do nosso entendimento, numa atitude nova. Começa com a criatura, todos nós, questionando o que é que de fato eu sou, o que é que eu penso a respeito de mim mesmo. Estou gostando daquilo que estou vivendo, de ser como sou e enfrentando as coisas que tenho vivido? Quais são os pontos fortes ou fracos? Notem que esse é um processo de reavaliação, mas com um propósito. A diferença sutil é o objetivo da mudança, a vontade da mudança. Não simplesmente questionar e continuar emaranhado naquelas dúvidas e questões que parecem eternas e nunca se resolvem. Na nossa casa, na proposta espírita e espiritualista, o objetivo é a mudança, é um movimento a favor da mudança. O que temos feito por nós? Como tenho
cuidado de mim nos vários aspectos, psicológico, físico, espiritual. Isso. Essas condições começam a ser propostas e assim, por natural indução do conhecimento e contato com a boa literatura, com as palestras saudáveis, com os livros saudáveis sobre a doutrina ou sobre as informações do mundo espírita e com as músicas que encantam tanto os nossos sentidos. Permite, então, que nós avaliemos os sentimentos e as reações que temos, dando margem a um contato conosco mesmo, conhecendo e aprendendo a lidar, Ronaldo, olha que maravilha, com cada um desses sentimentos que muitas vezes parecem adversários entre si. E aí as questões, se você quiser trabalhar, que são fonte da dor, fonte do sofrimento, passam a ser enfrentadas. E um detalhe, o Paulo, isso eu aprendi nesse livro aqui, que até hoje nós estudamos, Livro dos Espíritos, e no dia a dia. Para descobrirmos primeiro, o que eu vou falar é o que eu ouvi no meu tratamento inicial, espiritual. A pessoa falou, Ronaldo, olha o seguinte, você sabe que você é um filho de Deus? É fantástico. Olha a pergunta dela para mim. Eu digo, eu sei, mas que filho você é? Sabe, à medida que eu respondi, eu acho que ela já tinha uma intuição muito boa, ela ia desenvolvendo em cima daquilo. Qual a sua visão de Deus? Não era a que eu tenho hoje, com certeza. Está aí uma boa posição para ver o que foi reciclado com você naquela ocasião. Exato, conosco, interessante. Né? Sim. E ela foi, eu digo, olha, o Deus nosso, ela até falou, desculpa dizer nosso, porque o Espiritismo, a doutrina, ela vai te dar uma visão ampla deste Deus que nós ainda não temos. Ela não usou a palavra reciclagem de pensamento, mas naquele processo, ela depois pediu, trabalhe isso, olhe ao seu redor. Aquilo que você ainda não vê, se você fixar esse processo, você vai ver coisas que você até então não viu porque não quer. E olha como isso é salutar para que cada um de nós consiga se equilibrar, consiga se curar. Exatamente. Desculpe não, é isso mesmo, Paulo. Então, nós passamos a perceber qual é a importância, como ela diz, qualquer coisa no planeta ou no universo é uma criação divina. Você reclama de Deus, eu digo, olha, eu vou ser sincero, de vez em quando sim. Reclamava? Puxa, mas não é isso que eu queria, aquele tipo, né? Então você passa a não fazer isso. Passa, em vez em quando, dar uma reclamadazinha, como que quer chamar a atenção do pai, passe a agradecer. Agradecer sempre. Então, são ensinamentos que uma jovem bem mais nova que eu estava passando para mim. Aí, mais adiante, como hoje, eu já percebi que naquela jovem, era a jovem, o corpo físico. Naquele corpo habitava um espírito com muita experiência. Isso nós aprendemos conosco e com quem está nos assistindo e quem vai à casa espírita, no caso no MAP, para receber isso e preencher o vazio que ela tem. Falta de quê? Da reciclagem do pensamento, que é o espírito que tem que se reciclar. Bom. É uma ação de vontade, é um desejo de equilíbrio. E, infelizmente, a maioria de nós, inclusive nós mesmos, só se movimenta nesse sentido de buscar a solução pela dor. Quando o entendimento das coisas que estão à nossa volta e não conseguimos decifrar ou observar corretamente, se torna tão pesado e dói tanto que nós precisamos cobrir essa falta com algo que nos esclareça e salve. E essa é a busca, independentemente de tudo aquilo que a gente ouve no dia a dia, das opiniões de terceiros, das críticas ou das posições contrárias a cada um de nós. Cabe a cada um buscar
a solução para esse vazio, e na verdade não é um vazio real, é uma construção da nossa percepção falha, e rechear esse interior com um movimento que obedece à lei fundamental de amar a Deus e amar ao próximo. Mas não apenas seguindo a grande frase que traduz tudo, mas procurando entendê-la, vivê-la, de maneira que ela salva a cada um de nós, porque põe em movimento a nossa vontade, faz com que nós busquemos encontrar esse bem que está à nossa disposição. A nossa cabeça, no contexto usual, está permanentemente cheia de frases, permanentemente envolvida com as informações que recebemos. Mas o que é de fato nosso? O que é efetivamente o nosso ser pensante? Sinto algo, mas é de fato aquilo que eu quero, que eu desejo? Ou influência do meio, das opiniões, de tantas informações que nós recebemos? Encontrar esse caminho e buscar uma paz interior que preencha qualquer vazio existencial ou de conhecimento é o nosso grande objetivo com a reciclagem. E olha que nós temos isso em todos os polos da nossa casa, com o mesmo entendimento de que pela vontade e pela disposição as questões vão sendo respondidas, os questionamentos pessoais vão sendo atendidos e esclarecidos. Não é isso, Ronaldo? Isso. E um detalhe também, Paulo, hoje eu trouxe o Livro dos Espíritos, que até nesse atendimento abordamos também sobre Jesus. A pessoa perguntou, e Jesus? Como é que você vê Jesus em sua vida? Aí eu digo, eu não vejo, né? Sente sim, mas de que maneira? Eu também não sabia responder. São questionamentos que a maioria de nós ainda não respondeu. Sentimos, mas não sabemos responder aquilo que estamos sentindo. Aí ela falou, olha, pega aí o Livro dos Espíritos, por isso que eu peguei, vai na pergunta 625, lá no atendimento, né? Eu fui e li. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta, Jesus. É a resposta mais simples e objetiva, Aí e a mais completa. Isso, aí ela falou, tá vendo aí? Guia e modelo. Passe a seguir esse guia e modelo que ele vai preencher a sua vida, se você desejar. Esse desejo faz parte da nossa estrutura como seres criados, imperfeitos e ainda em construção, mas objetivamente voltados para a perfeição que ele exemplifica e viveu e vive. Então a gente passa a procurar compreender isso, como você disse muito bem. Entender ou saber pela frase, saber pela letra, mas não viver essa lei, não faz com que ela seja completamente satisfatória para nós. Ao contrário, saber que a lei existe, ter a visão colocada em Jesus, mas procurar seguir o seu exemplo, aí sim nos completa. Claro que, cada um na sua medida. Se eu tenho uma capacidade de uma xicarazinha de café para ser preenchida nesse suposto vazio de objetivos, eu ficarei plenificado com o conhecimento que vou adquirindo. Mas à medida que o volume interno aumenta e passa a ser uma panela, uma tigela, uma piscina, nós devemos continuar buscando, através desse exercício de vontade que coloca em movimento o nosso ser, para buscar esse conhecimento e ativar a nossa vivência, procurando viver a caridade, que é a proposta das nossas casas. E Paulo, nós temos assim muito tempo. Eu quando digo muito tempo é eternidade. Não é? Hoje, nessa existência nossa, de todos nós, é uma etapa nessa eternidade. Eu também passei a conhecer
algo que nós temos e que eu não tinha prestado atenção, chamado guia espiritual, Ai, que maravilha. que também se conhece como anjo da guarda. Qual o meu relacionamento, ou nosso, com esse nosso guia, que está toda hora nos intuindo as coisas boas? Na reciclagem, nós estamos optando ainda por escolhas que achamos que a nossa é que é a correta. Mais adiante a gente vê que não foi a correta. Aí retornamos. Então, quando nós aqui colocamos o tema reciclando o pensamento, é para que nós passemos a mudar todo esse processo, como Paulo afirmou há pouco. Não precisamos de pressa. Precisamos de persistência naquilo que buscamos e confiar plenamente na casa que abre suas portas para nos receber, que é o movimento de amor ao próximo. E na intuição que os irmãos da espiritualidade estão lá, estão aqui conosco neste momento, nos intuindo e mostrando, olha, quem está em seus lares também está recebendo todo esse processo, toda essa reciclagem, Paulo. Sim, é uma estimulação das energias que vão ativar a nossa curiosidade, a nossa vontade. Muitas vezes fazendo com que a gente saia daquela inércia, que até mesmo, sabe-se, psicologicamente é confortável permanecer culpando o mundo, entregando a responsabilidade para os outros, e aí permanecendo eternamente, entre aspas, preso a uma condição antiga que não muda e não satisfaz. Então essa energia que a gente troca e espera colher de vocês também as orientações sobre quais temas possam ser melhores para esse estímulo ao movimento, são fantasticamente orientadas pela espiritualidade, por cada um de nós, por aqueles que estão conosco, que nos amam. Então esses programas terão essa visão, trabalhando temas sempre com a intenção de mostrar que é ao levantar dessa inércia, ao nos colocarmos em ação, que nós encontraremos as respostas, as soluções, o alívio e o estímulo para a nossa felicidade, individualmente. Cada um de nós que trabalha aqui como voluntários, trabalhadores das casas, tem as suas experiências nesse sentido. Nós incentivamos profundamente a que cada um assuma a sua parte, não importa se é pequena, média, grande, mas que seja feita com o coração, que seja unindo esse coração ao nosso coração azul. Exatamente. O Paulo até falou aqui na xicrinha de café, mas quando nós tomamos uma xicrinha de café, alguém fez o café. Então, esse elo de ligação de um com o outro, alguém doou o café. Não é? É todo um processo que, quando nós passamos a ver essas questões, percebemos que um sempre está ligado ao outro. Como isso nos planifica, como isso nos acalma, como isso nos dá confiança, aumenta a nossa percepção de integrarmos a humanidade, ainda que exercitando num pequeno núcleo, mas nos dá essa certeza de que caminhamos juntos. Você deu um exemplo maravilhoso. Alguém cuidou de colocar aquele líquido para preencher a nossa xicrinha. Exatamente. E isso acontece com com amor, né? Com amor, acima de tudo com amor. Com E acontece em todas as nossas casas, desde os cânticos que parecem numa primeira vista, assim, sem atingir nenhuma culminância, por serem tão simples, mas que falam ao coração e vão modificando a nossa atitude na concentração, aceitação e entrega para todos os serviços. Mas estamos chegando ao final do nosso tempo para esse programa. Então vamos começar a nos despedir, já preparando para o próximo programa. Muito obrigado mais uma vez. E a nossa proposta é de levar o amor, a palavra de Jesus, o movimento de amor ao próximo, aos seus lares. Na próxima reunião, continuaremos falando da reciclagem de pensamentos. Façam sugestões, coloquem nos seus comentários temas que poderiam ser interessantes
e procuraremos atendê-los com toda a boa vontade. Muita paz, muita luz, paz e bem.